dia, sejam todos bem-vindos ao podcast da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, atual presidente dessa gestão, e novamente comigo aqui tem o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Muito bom dia, presidente, Emerson, nosso convidado. Hoje estamos aí para contar mais uma história de superação, uma história de luta, né? Mas também de muitas conquistas aí. Vai ser legal. Mais um episódio aí para a gente falar dos bastidores. É isso aí, sem mais delongas, né? Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Emerson Silvestre, que é empresário aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Emerson. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ramon, muito obrigado, Felipe. Um grande prazer estar aqui, podendo incentivar esse projeto de vocês, que, pelo que vocês comentaram, tem um grande sucesso. E estou muito lisonjeado de estar aqui pelo convite. E vamos conversar e talvez fazer um bom programa aqui, que seja com bom conteúdo, com boa conversa. Isso aí, com certeza. Maravilha. E a gente sempre fala que nós estamos fazendo esse programa com o intuito de levar a informação não só para os nossos associados, mas para a população em si. E essa nova jornada que a gente está fazendo aqui, contando histórias de alguns empresários, eu acho que está sendo bem interessante e é bom para que as pessoas conheçam um pouco da história, porque às vezes a gente tem vários empresários na nossa cidade aqui que pode-se dizer que tem sucesso, mas só que eu acho que a história por trás de tudo nem sempre são só flores, só só coisas boas, e é interessante, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui também, né? Sem dúvida. Eu conheço bastante o empresariado de São Mateus do Sul, sei que as pessoas aqui são muito bravas, muito competentes, né? Cases de enorme sucesso aqui. Isso aqui tem que ser levado mesmo, tem que ser difundido, né? Que seja inspirador para várias pessoas e mostre qual que é a realidade empresarial e a realidade de uma pessoa que pretende contribuir com a sociedade e com colaboradores e etc. Sim, legal. Emerson, a gente sabe que você tem uma empresa aqui na cidade, que você já está há bastante tempo aqui também, né? E eu acho que até para a gente dar o pontapé inicial aqui, sim. Uhum. Talvez pudesse contar para a gente um pouquinho como que surgiu tudo, a tua história, desde a infância, enfim, para a gente... De onde veio? Tá bom. O que come? Vamos lá. Bom, eu sou natural de Palmas, tive minha infância toda na cidade, uma das cidades mais frias do Paraná. Morei até os 14 anos em Palmas. Eu vim de uma origem bastante humilde, né? Havia comentado que não quero esquecer isso nunca, né? A minha casa tinha problemas de saneamento, não tinha banheiro, meu pai não tinha carro, então eu sempre olhei muito assim as coisas com desejo e achava que era impossível. Mas era importante saber, e minha mãe sempre deixou isso muito claro, que era com um estudo que a gente ia conseguir conquistar alguma coisa, né? E apesar da infância humilde, de ser uma família humilde, eu sou de uma família de 6 irmãos, a minha mãe sempre nos levou muito a sério a questão escolar. Todos eles se formaram, tiveram o 3º grau, né? Eu sou o mais novo dos 6. Fui me formar em administração já por volta do ano 2020, do ano 2000, quando morava em São Mateus do Sul. Né? Vim dessa... E quando eu estava, talvez, num momento assim de dúvida do que eu seria quando eu era jovem, eu fazia uma faculdade a duras penas, fazia uma faculdade de engenharia química em Maringá, mas a duras penas apareceu o primeiro bonde passando na frente da minha casa, né? Que foi fazer um concurso para uma empresa pública que era muito desejado na época, que era a Petrobras, né? Fiz esse concurso em 1993 e fui aprovado nesse concurso. Em 1994 eu vim morar em São Mateus do Sul, né? Como empregado da Petrobras, ainda não como empresário. Sim. Mas eu estava saindo de uma carreira, de uma tentativa de formação universitária e para o primeiro emprego com carteira assinada. Que os meus outros empregos que eu tive eram empregos, talvez usando uma palavra um pouco forte, às vezes eram subempregos, mas
eu considero subemprego porque hoje eu considero muitos colaboradores que eles têm que ter estabilidade, eles têm que ter plano de saúde, eles têm que ter carteira assinada, que é coisa que ainda é tabu em alguns lugares, né? Então foi meu primeiro emprego com carteira assinada, foi em 94, na Petrobras. E desde então, já são 31 anos, né? Eu virei cidadão são-mateuense. Muito, você deve ter nessa época aqui, como você comentou, em 94, não sei se chegou você terminou a faculdade quando você estava fazendo lá? Não, eu fazia uma engenharia química na Universidade Estadual de Maringá. Eu estava na metade do curso. E o fato de eu me mudar para cá, eu tive que interromper. Na sequência, quando houve a extensão da UEPG aqui, o que eu considero que era uma coisa fantástica, né? Aí eu me formei em administração na segunda turma da UEPG, né? Isso já em 2003. Daí. E passou recente no concurso, bem novo no curso da concurso da Petrobras, eu tinha 20 anos. 20 anos, cara. 20 anos. E aí foi até... se a gente já vai começar a falar de parte empresarial, né? Eu acho que talvez atropelando você, Ramon. Não, aqui fica à vontade. Mas aí foi... Não tem script aqui, né? Foi em 98 que eu comecei a pensar em ser empregador. Passar um pouco de empregado para empregador, né? E o que despertou essa vontade? Olha, eu teria várias respostas para isso, né? Eu acho que mas, assim, talvez a que seja mais forte na minha memória foi o fato de eu ter uma infância com muita falta de muita coisa. Então, além de trabalhar na Petrobras, e eu pensava em ter filhos na época, eu já pensava que era pouco aquilo. Né? Eu poderia ser mais romântico, falar, não, eu pretendia ajudar as pessoas, ter a minha marca, etc. Não, foi a questão de insegurança mesmo. Né? Na época, era 98, era o governo Fernando Henrique, e havia um certo arroxo na parte das estatais. O governo, na época, estava vendendo várias estatais. Cogitava-se, inclusive, da Petrobras entrar no hall de venda. Não entrou até hoje, mas sempre houve essa condição de trazer uma certa instabilidade, ou tirar um pouco da segurança que existia. Existia esse momento, e existia um momento de arroxo salarial também, mesmo para as empresas estatais, que era, na época, o Banco Brasil. Eu lembro que passou por isso, o Caixa Econômica, e a Petrobras também, né? Então havia uma diminuição do salário dos empregados na época. Aí a gente, no momento assim, pensei, poxa, eu vou ter que ter alguma coisa para ser uma salvaguarda, né? E resolvi pegar minhas economias, que não eram muitas, e fui estudar um pouco sobre o ramo de internet. Até que eu vou já fazer uma pergunta, linkar, né? Porque 98 era quando tá chegando, né, a internet aqui, né, no Brasil, né, de modo geral. Tanto que a bolha, né, de 2000 ali, a bolha das empresas de internet, né, foi bem nessa época ali, né? E a ConnectSul já começou ali, em 98. Então, a internet efetivamente, hoje a gente chama a empresa de internet, não é mais provedor, a gente chama de ISP, Internet Service Provider. Na época era chamado de provedores. Vamos continuar falando assim, para ficar mais claro para os nossos ouvintes aqui, para a gente discutir sobre isso. O primeiro provedor a se instalar no Brasil foi em 1995. Em 1996 foi o primeiro provedor do Paraná. Nós, em 1998, já fundamos, meados de 1998. Então, nós somos muito pioneiros, tá? Em relação a isso. No contexto de Paraná. 96 foi no Paraná. Em 98 em São Mateus do Sul. Né? Em 96 abriu a internet mais próxima que tinha de São Mateus do Sul, foi em União da Vitória, era uma internet chamada Net União. Eu tenho contato com esse pessoal até hoje. E naquela época, além de eu ter um desejo de ter uma segunda empresa, eu via a necessidade de usar a internet. E eu lembro que um dia, acho que foi final de 97 por aí,
eu morava ali perto da banca e no domingo eu gostava de ir comprar a Folha de São Paulo e a Veja. E tinha não que eu goste da Veja, mas enfim, a capa da Veja estava escrito aqui assim: internet, um dia você vai estar nela. Eu falei, pomba, eu acho que vai mesmo, né? Acho que todo mundo vai estar um dia nessa coisa chamada internet. Né? Caramba, né? E comecei a estudar sobre isso. Né? Foi onde deu o clique de talvez, poxa, e a internet Informação. aqui. E como a internet não tinha em São Mateus do Sul, não tinha provedor de internet, as pessoas que precisavam de internet tinham que fazer interurbano. Você é de que ano? Eu sou 94. 94. Mas eu peguei o finalzinho ali de escada no sábado ali. Então, era tarifado, né? Isso era peguei. tarifado, né? Então a pessoa, para fazer, ou se conectava em União da Vitória, ou em Curitiba, ou em Ponta Grossa. E pagava caro por isso. Pagava como se fosse ligação, né? Pagava uma ligação que chamava interurbano. Aí, poxa, vamos trazer esse negócio para cá? Vamos fazer uma internet de São Mateus do Sul, onde a gente pode oferecer para o cliente que precisa de internet uma ligação local e não mais interurbano. Entendi. Ainda era caro, acho que era caro. Você pagava pulso telefônico na época, né? Você pagava no final de semana, né? Que você pagava. Depois das duas e depois no final de semana. Né? Aí era Deus nos acuda, né? Daí todo mundo queria usar naquele horário, né? Aquele barulhinho lá, né? Clássico, porque né? você não pagava pulso, não tinha tarifação de pulso após a meia-noite e no sábado após as 14 horas até na segunda-feira, 6 da manhã, né? Então ali era o Deus nos acuda, todo mundo queria usar. O acesso discado, né? A 33 kbps no início, né? Baixar uma música de 4MB demorava horas. Talvez dias. E aí, você comentou que você foi estudar, né? Hoje em dia, você quer estudar, você abre o celular, abre o computador, tá tudo na frente, né? E como que foi isso? Onde que você foi buscar isso? Como que foi isso, né? Porque não era simples, né? De encontrar... Isso. Você tem que... Eu fui, né? Eu dei a cara a bater. Eu fui nas empresas da internet que existiam que eu conhecia. Eu conheci esse rapaz da Net União da Vitória, fui conhecer a empresa dele lá. Né? Ele já tinha 2 anos. E ele me olhou um pouco torto. Ele é meu amigo até hoje. Por que ele me olhou um pouco torto? Porque ele tinha 60 clientes que já eram de São Mateus do Sul. Mas eu acabei descobrindo isso lá. Ele já sabia que ele ia perder esses 60 clientes, né? Por mais que não teria jeito, né? Mas depois a gente desenvolveu uma amizade e como concorrência, sendo de cidades diferentes ou na mesma cidade, eu acho que a concorrência não atrapalha. Pelo contrário, a concorrência é salutar, ela traz um ganho tecnológico, faz as empresas se mexer. Então eu fui visitar essa empresa, fui visitar outra empresa da internet em Ponta Grossa. E eu tinha um irmão na época que ele era gerente da antiga Telepar. A Telepar era quem fornecia o link para todos os mundos. Ele tinha um monopólio daquilo na época, né? E o meu irmão atendia empresas de internet no oeste do Paraná naquela época. Então foi consultando uma empresa aqui, outra ali, pegando informação dele, né? E daí orçamentos, né? Fui no Sebrae, fui ver financiamento, não tinha dinheiro nem para comprar cadeira, rapaz. Quem dirá comprar equipamento de telecom naquela época. Se hoje são caros, imagina na época, né? Na época era caríssimo. E eu nunca vou esquecer, né? Olha, gente, R$4.000, R$4.600 hoje ainda é dinheiro, né? Então, lá em 98, eu contratei um link da Oi, da atual Oi, que era a antiga Telepar, virou Brasil Telecom depois. Na época, por R$4.600, eu não vou esquecer. E era um link de 64K. Era tudo que eu tinha. 64K? É impensável, né? Hoje, né? Hoje, se a gente falar em 100 mega, o cara torce o nariz. Era 64K o link total. 6 meses depois foi para 128K. Depois você vai fazendo os upgrades, né? Mas era o que tinha. E cada upgrade tinha que bancar o link. Um acréscimo financeiro medonho na época, né? Era muito dinheiro, gente. Mas enfim, passamos alguns perrengues, né, em relação a isso. Era um custo enorme, né? 80% do custo do empresarial era pagar a Oi, né? Então,
Isso, com o tempo, foi aparecendo outros fornecedores e tal, né? Então... E o jogo, né? Não sei como é que era na época, mas falando de recorrência, o dinheiro está no futuro, não está no LTV, né? No tempo de vida do cliente, né? Então você paga à vista ou paga em poucas parcelas para receber o dinheiro do cliente no futuro, né? Isso para o pequeno empresário sempre vai ser um grande desafio, sim, né? Sim. Hoje é muito fácil, hoje hoje nossa empresa hoje é superavitária, tem 25 mil usuários, onde a gente opera, nós somos líderes, então é muito mais tranquilo, né? Se hoje entrar um diretor, um CEO novo ou qualquer outro gerente na minha empresa, ele é tranquilo. Agora, lá, você pensar lá, em 1998, 99, até o ano 2000, e ter que correr atrás de cliente para cobrir os custos, etc. Era um desafio grande, né? Então puxa ali, estica ali, atrasa um salário. Tinha um funcionário, às vezes atrasava 5 dias, atrasava. Que a gente sempre tentava manter o funcionário valorizado, né? Então atrasava, mas às vezes era necessário, né? Mas era o de um funcionário só. Um funcionário era 100%, atrasou o salário de todos, né? Quase dava greve, né? E até de curioso, você nessa época você continuou trabalhando também? Você comentou que estava na Petrobras, né? Você continuou? Sim. Eu trabalhei na Petrobras até o ano 2021, né? Me aposentei na Petrobras até o ano 2021. Mas enfim, nessa época, quando a gente fundou a empresa, eu tinha um funcionário e eu fazia tudo. E eu fiz tudo por muito tempo dentro da ConnectSul. Eu conheço todas as áreas da empresa porque eu fui instalador de modem, de abrir computador, instalar modem, já instalava. Então eu tenho, assim, com grande satisfação, Ramon, eu falo que eu conheço todas as áreas da minha empresa. E isso foi muito bom. Eu cansei de passar várias noites dentro do nosso CPD por ter problema de equipamento, ter que consertar equipamento, ataque hacker, né, que às vezes a gente sofria, né? E ainda continuei trabalhando na Petrobras até me aposentar em 2022. Eu lembro, você comentou dessa insegurança, de certa forma, né, com a Petrobras. Eu lembro bem, na cidade aqui tinham muitas pessoas, né, que vendiam suas casas, né, nessa expectativa de talvez, né, ser privatizado. Enfim, eu lembro, tinha alguns colegas que estudavam, os pais deles, e tinha esse boato mesmo de... Ou fecha, né? Ou fecha. A Petrobras, a usina de xisto, comentava-se de não ser superavitária. No 0 a 0, ela demorou, eu considero, acho que 12 meses, tá? Em um ano a gente conseguiu começar a pagar as contas, mas não tirava um centavo, né? Por sorte não precisava, a gente tinha outro emprego, né? Mas aí a gente vai pegar, Felipe, assim, muita coisa que aconteceu, né? Muitos desafios, muitas ameaças que existiram na empresa, né? No ramo, tá? E isso, assim, olhando para trás, demonstra que a ConnectSul, hoje com 27 anos, teve muita resiliência nesse decorrer do tempo, tá? A gente teve ameaça como internet gratuita. Aquilo lá, assim, foi um terror, né, no mundo dos empresários do ramo, né? Vão morrer, vai acabar, os caras vão dar internet gratuita e tal. Foi terrível, né? Mas a grande ameaça para quem estava no mercado de provedores, ela aconteceu quando existia, de certa forma, até um jogo muito sujo, né? Porque a Oi tinha o monopólio do ADSL. E a Oi e outras operadoras no Brasil entraram com a ADSL concorrendo com as empresas de internet que só podiam atender por acesso discado na época. Então isso trouxe, assim, um momento de instabilidade muito grande, né? Então foi o período, eu posso estar errando alguma coisa, mas foi mais ou menos até 2012, né? Todos os provedores se defendiam da concorrência desleal, entre aspas, por ser um monopólio da Oi, do ADSL, oferecendo internet via rádio. E aí que vem a grande satisfação de eu falar que o povo samateuense continua usando, ainda preferiu usar o rádio da ConnectSul a ir para o ADSL em grande parte. E foi aonde foram momentos que a gente caminhou na dor de braçada, mas a empresa se manteve, né? Já que tomei a decisão certa, a gente investiu, encarou.
E considero que foi realmente a virada de chave para a ConnectSul se tornar uma empresa, sair de microempresa e virar uma empresa grande. Tá? E é o recado que fica, que eu dou para os empresários, que não tenham medo de investir. Né? Quando você sabe onde investir. E os empresários de São Mateus, como a gente comentou no início, tem empresários muito experientes aqui. E a gente vê que cada vez que esses empresários investem, o retorno vem. Vem com reconhecimento, vem com aumento de receita, vem com maior empregabilidade, com fixação da marca, né? Tudo isso. Mas, enfim, a grande virada assim, de chave realmente foi investimento em fibra ótica. Né? Pelas minhas contas, minha cabeça, que dá uns 15, 16 anos desde a fundação, né? Isso foi em 2013, 2014? Não, a que a gente começou a entrar no mercado de fibra ótica. Não, mas desde a fundação da ConnectSul até esse momento que você considera, né, o próximo nível, deu essa... Isso, 15 anos. 15 anos. 15 né? anos. E é mais um fato, né? Nada acontece da noite pro dia, né? Sim, exatamente. Falando assim, em questão de empregados, em 2013 a gente tinha 18 empregados. Uhum. Né? Hoje nós estamos com 66 empregados próprios e mais 20 indiretos. Então, realmente quando a gente encara o mercado, mas é importante você ter dados e conhecer as tecnologias, né? A gente sabia aonde que a gente estava apostando, né? Embora, entre aspas, eu falei que os números assustavam, mas a certeza do sucesso que eu tinha era total. Isso é legal. E como você falou, eu acho interessante isso de, né, às vezes assustava um pouco, né, esse passo um pouco maior ali, porque de você depender, enfim, você ter um desembolso ali Sim. considerável, né, e você é mais medo realmente, né, o medo assim dessa incerteza futura de que se você vai conseguir, né, recuperar isso, né, de certa forma, mas é um risco calculado, assim, né? Eu digo, no risco que eu digo é um investimento que você está fazendo, mas como você falou, você tinha certeza disso, né? De que algo que iria funcionar, que iria dar certo mesmo, né? É muito diferente de você pegar assim um dinheiro e falar, vamos investir nisso para ver se vai dar certo, assim, né? Então eu acho, eu considero um risco calculado, né? Algo Exato. que você já tinha experiência. Já tinha know-how naquilo, nós sabíamos que o mercado era a tendência de mercado, ou seja, ali era ou você aposta, aceita o desafio, era um desafio, Sim. ou você morre. Né? E muitos ISPs, muitos provedores morreram nesse momento. Porque ou investiram na tecnologia errada, ou fizeram parcerias erradas, né? E acabaram sucumbindo ao mercado, né? Eu tentei fazer uma pesquisa agora com a Rede Telesul, que é a maior rede de provedores do Paraná, e não tive respostas. Mas a resposta exata. Das empresas de ISPs que são conveniados com eles, nós somos a marca mais antiga. Poxa. Todas as outras ou foram vendidas ou foram... tiveram absorvido e tal. Se uniram e transformaram em outras marcas. A ConnectSul do Paraná é a marca mais antiga, junto com a Certo de Cascavel. Pode ser que tenha alguma outra aí que exista ainda, mas não é relevante, mas isso é muito importante para saber que a ConnectSul, né, que nasceu em São Mateus do Sul lá em 98, né, hoje a gente atende várias cidades, não atende só mais São Mateus do Sul, né, mas ela ainda preserva a marca original. Foram dois momentos, foram dois fatores que levaram a gente a expandir. A gente já tinha expandido para cidades pequenas, que eram Rebouças e Rio Azul na época. Cidades pequenas, digo, menores que São Mateus do Sul. Não estou falando mal de Rebouças e Rio Azul aqui, pelo amor de Deus, porque eles não entendam dessa forma. Né? Mas existe um momento, como eu comentei anteriormente, o único fornecedor de link da época, nos primórdios, quando a gente abriu, era a Oi. Com o passar do tempo, houve outras empresas que entraram no mercado concorrendo com a Oi. Uma era a Copel. A Copel tinha um anel de fibra muito grande para monitorar as hidrelétricas deles, etc., a rede própria deles, a de transmissão. Né? E nessa rede de fibra da Copel, eles resolveram entrar no mercado de telecom, né? E o fizeram muito bem.
Hoje nós temos mais de nós temos mais de 1 milhão de quilômetros, só a ConnectSul, mais de 1 milhão de quilômetros de fibra. Considerando o backbone, que a gente chama, onde a gente passa os grandes, os cabos com bastante capacidade de fibra, e os cabos menores que passam nos bairros ou cidades, assim, né? Mas são mais de 1 milhão de quilômetros, chegando perto de 1,5 milhão. E essa obra, na época, isso aí foi 96, 97, 2015, 2016. Na época foi perto de 500 mil, que foi compartilhado entre 3 empresas. Mas tem uma série de coisas, né? E tempo? O tempo a gente fez em tempo recorde, porque nós queríamos comprar o mais barato possível o quanto antes, né? Cada dia estava na conta. Cada dia que atrasasse, o prejuízo era maior, né? E realmente, daí a gente chegou lá e comprou dos grandes players mundiais que existem até hoje, né? Mudaram o nome, na época era Level 3. A gente conseguiu acesso ao PTT da Federal do Paraná, que é onde o centro, o IX, hoje chama IX, que é o Internet Exchange, onde muitos players entram ali. Aí a gente consegue tráfego até de graça, entre aspas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, depois eu explico mais sobre isso, é um pouco mais complexo. Mas enfim, fizemos. Quando a gente fez isso, aí a gente começou a olhar as cidades da região metropolitana. Aí eu entrei um dia com o meu gerente geral, o Edilson, tomara que ele vai me ouvir aqui, ele está há 13, 14 anos já com nós. A gente entrou em Araucária. Cara, quem atendia Araucária? A Claro. Com uma tecnologia chamada HPNA. Uma tecnologia muito limitada. Aí eu falei, poxa vida, vamos pegar uns troquinhos e vamos colocar nos postes de Araucária. Né? Isso foi em 2017. Entre aspas, já era caminho. Já era caminho. A gente já tinha o cabo passando ali. Era só abrir, sangrar o cabo e chupar ali, vamos dizer, né? E ali a gente começou a operação em Araucária. A gente hoje atende a Araucária. Primeiro foi Araucária, primeiro filial. O grande desafio é porque a gente já tinha Rebouças e Rio Azul. Né? Depois a gente abriu Irati, etc. Mas Araucária foi onde a gente mirou e acertou assim, com grande acuidade. Meu pai mora em Araucária, fui visitar ele esses tempos lá e eu tava no shopping lá em Araucária. E eu vi lá a propaganda do ConnectSul lá no shopping. Lá. Eu tenho grande satisfação de falar que a gente é líder de mercado em São Mateus do Sul, a gente é líder de mercado. Araucária é grande, né? Sim. Araucária tem 150 mil habitantes por aí, né? Várias operadoras lá além de nós, e grandes operadoras, como tem TIM, Claro, Copel. Mas ano passado, em pesquisa no ano passado, a gente ainda era mais. Talvez uma hora vocês vão perguntar. Por que às vezes a gente cresce em Araucária mais que a TIM, mais que a Claro, mais que a Copel? O que a ConnectSul faz de diferente? Ponto de presença, empatia, dá cara a bater. Você não vê uma loja da TIM lá em Araucária ou em Curitiba com as meninas lá sorrindo, atendendo, te prestando informações, né? Isso é muito importante, tá? Hoje, cada vez que eu penso em um novo investimento, eu não penso em fazer só o novo investimento e só atender, e só vender. Vender é uma arte, claro que é uma arte. Mas eu penso também em ter presença lá, em as pessoas saberem quem que é a ConnectSul. A ConnectSul é aquele carro que passou ali, a loja lá, tem uma atendente chamada Juliana, tem um instalador chamado Fernando. Ele veio aqui na minha casa. E isso funciona muito bem. Isso te traz confiança para o teu cliente. E ainda, o boca a boca funciona muito bem. Mesmo em cidades de médio porte, como é São Mateus do Sul, como em cidades grandes como é Araucária. Existe hoje ou você compra o que o teu vizinho falou? Ô, Ramon, comprei esse troço legal. Qual que você prefere? Sim, e eu acho que na nossa, como você falou, na nossa, não sei se é pela cultura nossa, né? Talvez nossa cidade, mas funciona muito isso, né? Essa indicação, esse boca a boca, porque tem, como você falou, tem muito golpe, tem muita, principalmente pessoal que mora, né, na área rural. O São Mateus é desconfiado. Esse do interior, então, rapaz, esse do interior. Não vou falar as outras empresas, né? Mas tem empresas que chegaram no interior e o líder da comunidade lá, veio, chegou lá, a gente quer vocês, a gente não quer daquela empresa lá, não gostamos da cara deles. Vocês vão lá atender nós?
A gente vai e atende. Esse pé atrás do São Mateuense, eu também tenho, né? Todo mundo tem um pouco, mas é verdade. Legal. Abrir mercado aqui é mais difícil que Curitiba. Tenho certeza disso. Sim. Tenho certeza disso. Vamos lá, a gente já falou de várias coisas, Emerson, e eu queria até entrar num assunto assim, a gente até comentou de alguns desafios, né? Mas a gente sempre faz essa pergunta, que é o perrengue mais bizarro que eu falo, né? Que é aquela coisa assim que você foge, assim, né? Porque tem os desafios, assim, que você já sabe que você vai ter que concorrer, você sabe que vai ter que ter algumas disputas, mas tem aquela coisa, assim, que te pega, assim, desprevenido e fala, cara, isso aqui nunca imaginei que ia acontecer, assim. Eu tenho vários perrengues, né? 27 anos, aí a gente tem vários, né? O que eu tenho mais medo, já vou falar qual que foi o mais bizarro. O que eu tenho mais medo eu me importo muito com o lado humano das pessoas, né? E hoje eu tenho cerca de 30 instaladores ou lançador de cabo. E eu me preocupo muito com eles, né? Cada vez que eu vejo um na escada, cada vez que eu penso que ele pode levar um choque, que ele pode cair, que ele pode ser assaltado, né? E às vezes ele tem que atender um cabo arrebentado lá na região uma região remota às 4 da manhã. Ele está com um carro, ele tem equipamento, ele tem uma máquina de fusão de fibra lá, ele tem dinheiro lá. Mas isso me preocupa muito. Mas um perrengue que eu nunca vou esquecer foi quando a gente teve um ataque hacker. Isso foi 2020, por aí, 2019. Esse pegou nós... Relativamente recente. Foi um ataque hacker numa certa marca de equipamento que era a que nós usávamos. Não atingiu só nós. Atingiu uma série, assim, de São Paulo, dos estados de São Paulo e dos estados do Sul, muito. Veio do exterior, isso depois foi comprovado. E ela atingiu uma série de equipamentos de uma marca que nós usávamos. Rapaz, aquilo deu uma dor de cabeça. A gente ficou fora. Ele não tem nada de pitoresco. Se você perguntou se era pitoresco, não era pitoresco, não é. Mas é um negócio nós ficamos com medo e o nosso perrengue maior era, porque, óbvio, a gente tinha clientes que usam durante a madrugada, que precisam, não é que usam, precisam, né? Empresas que usam, etc. Mas foi resolver só às 8 horas da manhã. Então, foi bem traumático, assim, vamos dizer assim. Caramba. E você derruba e, tipo assim, você não fica inoperante. Então, a gente ficou com uma capacidade bastante reduzida, eu vou dizer que para baixo de 30% da capacidade de atendimento. E a solução não era só nossa, a gente tinha que vir esperar a solução do fornecedor. E o fornecedor que tinha que resolver a solução, a gente ficava de passageiro na situação. Então, até que viesse a solução do fornecedor, que veio por volta das 4h30 da manhã e a gente conseguia aplicar, foi bastante traumático. Né? Então, caramba. Eu fico pensando, né, você, né, quando você pensa nos riscos, né, do teu negócio, por exemplo, sei lá, se você tem uma empresa que você tem um estoque, você vai lá no banco, você faz um seguro, né, pro teu estoque, se exato. Pegar fogo, fazer alguma coisa. Fico pensando no seguro para ataque hacker, né? Eu acho que o banco ia virar as costas, para você não ia dar bola. Né? Não, é uma coisa que... Mas tem coisa pior, viu? Tem um colega meu que presta serviço para vários provedores no Brasil. Ele tem uma empresa de assessoria. Ele prestava serviço para uma empresa numa favela do Rio de Janeiro. Esse teve um perrengue pior que eu, porque ele foi simplesmente... agora não sei se era Comando Vermelho, qual... Ou era uma milícia, não vou saber. Mas chegou no escritório dele e falou: a partir de agora, metade dos clientes são meus. Caramba. Como isso? São meus. Você abre o sistema, eu quero ver tua receita e metade é para nós. Em troca disso, nós vamos te proteger, dizendo. Mas serviço, depois de ter sido assaltado dessa forma... Tava prestando serviço, né? Só que ele definia quanto que ele ia receber. Caramba, né? Esse é mais traumático, vamos dizer assim. Né? O cara trabalhou tantos anos para conseguir os clientes, a partir da virada da noite ele perdeu metade. Caramba. Bizarro. Isso é bizarro. E acontece. Eu não sei se vocês viram agora no jornal, eu estava assistindo, eu gosto de assistir o jornal do meio-dia, ou do jornal hoje, né, do meio-dia, 1h30, mas teve 2 provedores que foram lacrados, né, lá no Morro do Rio de Janeiro, porque vocês estavam ligados ao Comando Vermelho também.
Mas daí entrou com o PF e tal, o PF arrancou tudo, isso foi bem. Mas acontece muito, né? E assim, de toda essa jornada, né? Porque a gente está falando de 27 anos, né? Eu vejo que são muitas coisas, tem desafios, tem essa questão de expandir, né? E uma pergunta que eu normalmente faço é a pergunta de descentralização, né? Porque quando você quer crescer, você precisa descentralizar. Como que foi isso? Foi muito natural? Já começou pensando nisso? Né? Isso é uma coisa que muito empresário... É essencial para o empresário quando ele quer crescer, né? Como eu falei, eu já conhecia todas as áreas da minha empresa e muito tempo eu colocava as coisas embaixo do braço e era tudo comigo. Né? Fazia instalação. E isso perdurou por um bom tempo, viu? Eu vou dizer que o delegar e construir lideranças é um desafio muito grande e às vezes impossível. E eu vejo até muitos empresários, às vezes, de São Mateus ou de outras localidades, mas os amigos meus que são empresários de São Mateus, falam, poxa, eu não consigo um gerente, eu não consigo delegar, eu tenho que fazer, eu tenho que abrir a loja, eu tenho que fechar a loja, eu não consigo. Mas será que ele já tentou delegar? Será que ele já tentou formar? Né? Hoje eu tenho, assim, 4 gerentes importantíssimos e os outros que já passaram, que quando me ouvirem, sou muito grato a eles também, né? Que são grandes alicerces da empresa. Né? E eu consegui realmente fazer um time, delegar, formar esses líderes. Cabeças, Porque no curso de administração que eu fiz, ninguém ensinava o cara a ser gerente de telecom. Era uma empresa que não existia. Sim. Existiam as grandes, que eram multinacionais. Não existia no mercado empresa de internet. Né? Hoje eu tenho uma gerente que está comigo há 16 anos, outra que está com 14. Eles estão lá até hoje. Foram formados a unha dentro da ConectSul. E não é muito fácil hoje ainda, depois do mercado já estar consolidado, você entrar lá no LinkedIn e falar, eu quero um gerente disso aqui em telecom e tal. Vai aparecer um, mais ou menos, o outro, meia boca. Muito difícil. Mas assim, é uma grande satisfação minha de poder ter formado esses e conseguir delegar esses gerentes. E é importante porque o empresário precisa pensar no macro, não no micro. Né? O micro existe os gerentes para fazer. O empresário ele tem que pensar no macro para que ele possa expandir, para que ele possa descentralizar, possa ver novas oportunidades, novos parceiros, novos mercados. Né? Se você entrar dentro do teu negócio e ficar contando os boletos para você pagar, aí você está perdendo o tempo de você. Você não está sendo empresário, você não está sendo gestor. Você está sendo um escravo da tua empresa. Né? Delegar e formar a equipe é essencial. E vamos lá, não tem fórmula de bolo, né? Não. Mas alguns pontos que o amigo fez, assim, que de repente dá para dar uns highlights aqui para os nossos ouvintes. Cara, eu acho que, assim, eu posso teria que chamar alguém da minha empresa aqui para dar depoimento, tá? É que eu tive sempre 2 lados, ser empresário e ser empregado. E o fato de eu ter sido empregado por muito tempo e empresário, eu soube sempre olhar o meu funcionário, o meu colaborador, não como um cara que vai lá para trabalhar e você não precisa conversar, você não precisa olhar, não. O lado humano faz muita diferença entre você formar líderes. Né? E eu, como era empregado, eu tenho que comentar que eu era empregado de uma empresa muito bem organizada, que é a Petrobras. Muita coisa eu consegui trazer para dentro da minha empresa. Né? Organizacional, saber valorizar, saber olhar olho no olho, conversar. Né? Eu te digo que o maior patrimônio que uma empresa tem é os colaboradores. Ainda mais uma empresa que tem 65, 66 colaboradores como é a minha. Eu preciso que esses 65, 66, todos os dias eles estejam indo trabalhar com vontade de trabalhar. Se um não for, ele está prejudicando o outro. Que está prejudicando o outro, que vai prejudicar a empresa. Então é muito importante você ter valorização, você conhecer o perfil e você dar oportunidades.
treiná-los também e dar oportunidade, né? Para ver se a pessoa realmente vai tá apta e é apta para aquele tipo de atividade, né? E como você comentou também que, né, imagino que hoje você comentou que tem 60 e tantos colaboradores, fora os indiretos, né? Então hoje já tem as equipes que provavelmente que treinem, né, que já não é mais você, mas em determinado momento também provavelmente foi você que, né, que teve que treinar esse pessoal, né, você mesmo fazer isso, né, no começo, digamos exato, assim. Né? Exato, Então, Hoje a gente fala do mundo de internet, do mundo dos ISPs, existe consultor para tudo. Desde como você abre uma loja, até como você instala a internet ou você configura um equipamento. Mas na época não existia. Era pontual, né? Existia vamos dizer assim, a gente tinha um certo mercado amador nesse lado. Hoje não. Hoje o mundo da internet é extremamente bem desenvolvido. O Brasil, a gente participa de uma empresa, de uma associação chamada Abrint, que é de escopo nacional, né? Tem mais de 4.000 empresas associadas a ela. Ocorre todo ano um evento em São Paulo de 3 a 4 dias que é excepcional, onde ali tem todo o portfólio de coisas que um ISP precisa, tanto de qualquer tamanho. Tá? Porque as grandes empresas, por exemplo, hoje a gente usa uma tecnologia de uma empresa chinesa chamada Huawei. Né? A Huawei ela é uma líder mundial em telecomunicações, ela e a Cisco. Ela atende qualquer segmento, desde as grandes, enormes operadoras, as médias e as de pequeno porte também. Né? Então o mercado hoje é bem desenvolvido. Mas na época, sim. Mais era acessível também, né? É relativamente mais acessível hoje também. Né? Sim. Hoje ele está mais. Que palavra que eu usaria aqui? Está mais tranquilo, né? De você desenvolver uma empresa de telecom. Se vai dar certo, não sei, porque do ponto de vista de equipamento, mas ainda tem a questão de mercado, né, confiança, abrir cliente, né, que daí é uma outra pauta. Né? Exato. O mercado de telecom já é bem consolidado, viu, Felipe? Você roubar mercado não é muito fácil, não. Mas eu até acho bem ousado, assim, sabe? Porque é que nem barbeiro, né? Cara, qual é a probabilidade de trocar de barbeiro, né? É muito baixa, né? E daí, se você presta um serviço de internet que está sempre conectado e tal, qual que é a probabilidade de você correr o risco de se mover, né? Eu tenho cliente de 27 anos. A gente fez um evento de 25 anos, ano retrasado aqui. Esse cliente foi homenageado. Ele entrou em 1998 e é nosso cliente até hoje. Tem outros de 2000... Mas tem cliente que passou por toda essa história da Conect Sul e ainda está conosco. Maravilha. Eu acho que você comentou muito de pessoas. Eu acho que é algo essencial, né? Como você falou, a empresa são as pessoas, né? Não sei se tem algo que você possa compartilhar também com a gente que você acha, assim, não precisa ser... Eu sei que tem perguntas que tem várias respostas, né? Mas, assim, algo que... Como você falou que você trouxe muitas coisas da Petrobras, né? É uma empresa que tem muito processo também para tudo, né? Eu acho que isso também é primordial no crescimento de uma empresa. Mas em relação às pessoas, assim, algo que você acha que... Talvez rotina, né? Tem uma rotina na sua agenda que semanalmente tem algumas rituais, alguma coisa assim que você vê que é crucial. Eu acho que crucial é você estar próximo. Próximo e você ser solidário e saber compartilhar os momentos com os colaboradores, bons e ruins. Né? Eu vejo muito empresário que fala assim: Emerson, você é muito bonzinho. Eu não sou bonzinho. Não sou bonzinho. Se for perguntar para o meu pessoal, eles podem gostar de mim, mas não vão falar que sou bonzinho. Né? Uma coisa é ser justo. Né? E às vezes eu entendo que o colaborador não está num bom dia, o filho dele está doente, ele está passando dor ou ela está passando dor. Né? E você ser solidário, você tá presente ali com ele, né? Olhar no olho, perguntar como é que tá.
Então, assim, o do lado humano é você estar próximo dele, é saber ouvir. Não é, eu nunca gostei de usar a palavra patrão, não é forte. E se um dia um funcionário meu me chama de patrão, eu falo, não, patrão não, me chama de Emerson. Eu não sou patrão de ninguém. A gente está aqui para construir uma história junto. Né? A Conect Sul não é o Emerson. O Emerson fundou a Conect Sul. Hoje a Conect Sul são 60 e poucos colaboradores e tantos mil clientes. Né? Que são muito importantes. A gente tem que levar a experiência, tem que levar a conexão para o cliente, tem que deixar as pessoas na internet serem felizes. Hoje você usa a internet para várias coisas. Coisas boas e coisas más. Mas, enfim, ela está ali para conectar pessoas, conectar os pais com os filhos que estão lá no Japão, estão na Europa, que precisam conversar, precisam saber como é que está. O filho saber se o pai doente está bem. Né? A gente não é uma empresa de internet, nós somos uma empresa de trazer experiência para o cidadão do mundo, para o cidadão de São Mateus do Sul, está fazendo parte do mundo. Não só de São Mateus do Sul, mas de todas as cidades que a gente atende. Inclusive aquele que está lá na divisa, né, que a gente atende. Né? E a gente não atende mais ninguém por rádio também. O cara é uma valorização que a gente faz muito. A gente não atende nem que o último cliente que a gente atender, lá na última milha, ele vai estar numa conexão de fibra ótica. A gente não atende por rádio. Para que ele tenha a experiência. Para que ele tenha... É totalmente diferente, né? Essa experiência, né? Como você falou, de tecnologias, digamos assim, né? Então... É a valorização que a gente tenta trazer para o cliente, independente de onde ele está, Ramon. Que ele tenha... Não é porque ele está lá no interior que ele vai receber uma internet pior. Sim. Não, é a valorização do cliente. Isso faz parte da nossa marca, tá? Consolidação de marca, de mercado, de demonstrar quem nós somos. Né? Nós não pretendemos levar nenhuma experiência que não seja agradável ao nosso cliente. Parabéns, muito bom. Parabéns, é uma história, né? Uma história. Eu acho que desculpa, vamos lá, né? Caminhando por fim, então, Emerson. Para mim que estou começando, mas fala que sempre estou mais perto do começo. Eu podia falar um dia inteiro aqui, cara, se a gente começar a entrar em outras coisas aí. Sempre legal a gente escutar essa história, né? Porque para o empresário que está no dia a dia, às vezes mais perto do começo, ele está ali, né? Fazendo a coisa acontecer, apostando num futuro, né? Que não é tão uma aposta, né? Porque meio que você tem uma certeza que só você consegue saber, né? Uhum. É um negócio meio... enfim, não tem como explicar, né? Subjetivo, né? E até para a gente caminhar para o fim, assim, que conselho, Emerson, você daria para quem está começando, né? E para quem está já há alguns anos no mercado, de repente uma palavra mais inspiracional, né? Algo que você julga assim, que é importante o empresário ouvir. Vamos lá. Para quem está começando, assim, estude. Não tente olhar para o vizinho e achar que a grama dele é mais verde. Se a grama dele é verde é porque ele estudou para a grama dele estar verde. É mérito dele. É mérito. Estude, analise se vale a pena dar esse passo. E quando der esse passo, venha com as duas pernas. Não venha com o pé atrás. Você entre de cabeça nesse negócio. Se você estudou, você sabe que você vai ter certeza do sucesso e que você pode alcançar o sucesso. Né? Então, estude, seja perseverante e não abandone nos primeiros desafios. Os desafios fazem você crescer empresarialmente, faz você mudar de tecnologia. Quando eu comentei desse ataque hacker, o que a gente fez na primeira semana? Nós mudamos a tecnologia toda. Nunca mais eu quis saber daquela marca. A gente mudou todos os equipamentos, foi para outra plataforma. E é uma plataforma robusta, segura, tá? Mas assim, então os desafios faz você mudar de patamar, você criar experiências empresariais e evoluir. Então, não ache que um perrengue aqui, outro ali, pode te abater. Não, ele vai para te reforçar, para te deixar mais forte e te inspirar a ser melhor do que você era antes do perrengue. Muito bem. Excelente, né? Isso aí, eu acho que, né, como o Felipe falou, a gente se deixar, a gente fica, né, o dia todo conversando aqui, né?
Se a gente entrar na parte técnica, que é onde eu adoro, daí é legal. Como então? Para a internet chegar aqui, o que acontece? Onde que você liga esse cabo aqui? Eu já vi, me segurei para não fazer algumas aqui no meio da nossa conversa aqui, que me veio à cabeça. É boa, né? Eu também tenho muito assim, eu considero assim, o meu negócio fascinante, tá? Tenho muito prazer em trabalhar no meu negócio, principalmente que a gente passou várias tecnologias. Hoje é fascinante olhar os ISPs, não só a minha empresa, mas os parceiros, os que estão ao lado, entregando experiências cada vez melhores aos clientes, né? Eu convido vocês um dia a ir lá conhecer a minha empresa. Com certeza. Aqui em São Mateus do Sul, nós somos o único provedor que tem os concentradores de conteúdo, né? Nós temos os chamados CDNs aqui. Então, o cliente Connect Sul, ele tem a experiência de usar Netflix, Google, Facebook, YouTube com os nossos concentradores de conteúdo. Não é que as outras empresas não têm, mas não localizados em São Mateus, né? Outros provedores têm os concentradores de conteúdos, mas não estão localizados aqui como nós temos. Então, os clientes ConnectSul têm essa experiência diferenciada, né? Em vez de eles buscarem o conteúdo num servidor fora do estado ou tal, chega mais rápido, digamos assim, está mais perto. Exato, está mais perto. O caminho, não tem os nós passando no meio do caminho. Então, a experiência... Então, eu convido vocês um dia lá, e daí a gente pode conversar mais sobre a parte técnica, assim, que é a parte que eu adoro mesmo. Legal. E as luzinhas piscando. Isso. Eu acho que pra gente, né, agradecer você, né, Emerson, né, ter se disponibilizado, vir conversar com a gente, compartilhar a tua história, né? Eu acho que as pessoas que nos ouvem aqui têm, né, que sirva de inspiração, né, como você falou, para elas. Eu espero ter demonstrado que eu falei do coração aqui, né? Porque eu tô arrepiado, assim, falar da história da ConnectSul, que se mistura com a minha, me traz bastante satisfação, tá? Então eu espero que realmente consiga transferir não só a emoção que eu tô sentindo aqui, comentando isso aqui com vocês, tá? Eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui externando isso. E até, não sei, se quiser, talvez deixar uma mensagem também da sua empresa também, né, do ConnectSul. Quem é ConnectSul, né? Fazer o jabá aqui, né, quiser aproveitar o momento também, fica à vontade. Não, eu acho que eu acho que o que eu quero deixar mais claro para o São Mateuense é que a ConnectSul é uma empresa de São Mateus e nunca vai deixar de ser. Nasceu aqui há 27 anos, né? Hoje não é o nosso maior mercado, mas assim, a nossa sede é aqui. O Emerson está ali, o Emerson mora ali e vai trabalhar ali naquela esquina na frente da Suri todo dia. E tem grande satisfação de conectar e entregar o que é possível. E muita satisfação em ter ser sócio administrador de uma empresa naturalmente são mateuense. Legal. Muito bem. Tá bom? Muito grato pelo seu tempo. Obrigado. Então, né, como já comentamos aqui, a gente tá fazendo esses episódios agora, né, durante esses períodos. E, né, um abraço a todos, até a próxima semana. Muito importante. Obrigado. Um grande abraço.